Let's turn to Hebrews chapter 11, Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, verse 8. versículo 8. By faith, Abraham, when called to go to place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Then let's turn to Genesis 12, Vamos abrir em Gênesis capítulo 12, verse 1. versículo 1. The Lord has said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Then verse 6. E aí então, versículo 6. Abraham traveled through the land as far as the site of great tree of Moreh at Shechem. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. At that time, the Canaanites were in the land. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. The Lord appeared to Abraham and said, to your offerings I will give this land. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. These are the verses for the moment. Serão apenas esses versículos que leremos no momento. Now we will tonight continue to share on the unsearchable riches of Christ. Nesta noite nós daremos prosseguimento ao compartilhar sobre as riquezas insondáveis de Cristo, From Dan to Beersheba. de Dan até Berseba. Now we know that God has given a wonderful land to Abraham. Nós sabemos que Deus deu uma terra maravilhosa a Abraão. And remember that wonderful calling of God to Abraham. E nós também nos lembramos daquele chamamento maravilhoso de Deus a Abraão. We were told that how the God of glory appeared to Abraham. E nos é dito como Deus da glória apareceu a Abraão. And that appearance really determined the whole course of life of Abraham. E aquela aparição do Senhor mudou todo o curso da vida de Abraão. At that time, Abraham was in Ur of Chaldea. Naquela época, Abraão encontrava-se em Ur dos Caldeus. Now later, because of that calling, he was willing to give up everything just to go to the land God has promised him. Mais tarde, apenas por causa daquele chamamento, ele estava disposto e abriu mão de todas as coisas para poder ir até aquela terra que Deus lhe And we indicara. know the beginning of the journey. E nós conhecemos muito bem o princípio daquela jornada. We know the starting point of the journey. E nós conhecemos o ponto de começo daquela jornada. But Abraham did not know the end of that journey. Mas Abraão não conhecia o fim daquela jornada. So this is the way of faith. Então este é o caminho da fé. Today, when we are doing the traveling, Hoje, quando nós jornadeamos, we definitely know the starting point and end point of our journey. nós de fato sabemos o início e o final da nossa jornada. And we all know that the beginning or starting point of the journey is the Ur of Chaldea. E nós sabemos que o princípio da jornada é Ur dos Caldeus. And the end point, of course, is the promised land. E de fato, o final daquele chamamento, daquela jornada é a terra prometida. Now, in our mind, we always think about now Abraham, starting from a very backward place. E algumas vezes, quando lemos aqui, achamos que Abraão veio de um lugar assim muito pequenininho, muito desprezível. Now, God wants to call him to some place, wonderful place called the promised land. E Deus então estava chamando para que fosse uma terra maravilhosa chamada Terra Prometida. But if we depend on information given by archaeological discovery, Mas se de fato nós formos consultar aquela informação que nos é dada pelos arqueólogos, it was to our surprise. nós ficaremos surpresos. Ur of Chaldea actually was the largest city of the whole world at that time. De fato, Ur dos Caldeus era a maior cidade naquela época. That city is just like today's Paris, just like today's London. E naquela época, aquela cidade era uma cidade como Paris ou Londres de Or hoje. if you wish, you would say just like São Paulo today. Se você também quiser, pode falar tão grande quanto São Paulo. Tá So bom também. it's a great metropolitan city.
Ou podemos dizer que era uma cidade metropolitana muito grande. And Abraham was well educated, was well brought up in that kind of environment. E Abraão, de fato, ele foi muito bem, ele estudou muito e ele cresceu nesse tipo de ambiente. According to archaeological discovery, Então, segundo as descobertas arqueológicas, the mathematics in the time of Abraham is almost like we know today. a matemática que era conhecida na época de Abraão é tão avançada quanto a que conhecemos hoje. We know that even astronomy, even today, when we learn a lot of astronomy, E mesmo hoje, quando nós estudamos a astronomia, strictly speaking, we owe very much to Babylonia. falando de maneira bastante restrita, nós realmente devemos muito aos babilônios. So that's what the land Abraham was brought up. Então foi exatamente nesta terra que Abraão cresceu. Unfortunately, it was land of idols. Mas infelizmente era uma terra de ídolos. So Abraham was brought up in such an environment. Então Abraão cresceu num tal tipo de ambiente. When he wake up, idols. Quando ele acordava, via ídolos. When he sleep, also idols. Também quando ele ia se deitar, ele via os ídolos. Idols everywhere. Havia ídolos por toda parte. But don't forget, Mas não se esqueçam, somehow some of the idols really bring the comfort to Abraham. de alguma forma, alguns daqueles ídolos traziam consolo a Abraão. So for him to worship idols, Então, o fato dele adorar ídolos, somehow he tried to play safe. de alguma forma ele estava querendo ficar seguro. He did not know which God should be a real one. Ele não sabia qual daqueles deuses era o verdadeiro. He did not want to offend any idols. E aí ele não queria ofender nenhum daqueles ídolos. Now, at that time in Ur of Chaldea, Então, naquela época, em Ur dos Caldeus, at least there were 2,000 kinds of idols. havia pelo menos 2.000 tipos de ídolo. I didn't say 2,000 idols. Eu não falei que 2.000 ídolos. If you use computer to classify it, E se você pegar um computador para poder classificar esses ídolos, in the time of Abraham, você vai descobrir que na época de Abraão at least 2,000 kinds of idols. havia 2.000 tipos de ídolos. In the mind of Abraham, Então, na mente de Abraão, at least 2,000 gods. havia pelo menos 2.000 deuses. He wanted to worship every one of them. E ele queria adorar a cada um deles. He is afraid that if I miss one of them, E ele tinha temor se ele de fato esquecesse de adorar um deles, then something terrible will come to him. algo terrível aconteceria com So ele. he lived always in the constant fear. E ele vivia sempre sobre essa sombra do medo. He is afraid that somehow he missed some idol. E ele tinha o temor de que em algum momento ele pudesse esquecer um daqueles So ídolos, in order to play safe, para então ficar seguro. you just worship all of them. E ele adorava então todos aqueles ídolos. Now you can understand. Agora você consegue And compreender. Abraham tried to borrow the light of candle from the idol world. Então Abraão tentou pegar emprestada aquela vela para poder iluminar segundo aqueles ídolos. He has no sense of security. Ele não tinha nenhum sentido de He has segurança. no peace in his heart. Ele não tinha paz no seu coração. He wanted to do everything to please all the idols. Ele queria fazer tudo para poder agradar a todos os ídolos. So while he was the candlelight in his hand, Então, enquanto ele segurava aquela vela na sua mão, then we were told that the God of glory appeared to him. e aí então nos é dito que o Deus da glória apareceu a ele. That glory is just like the light of the sun. E aquela glória é exatamente como a luz do sol. Brothers and sisters, E, irmãos e irmãs, just one glimpse into the glory of God. apenas um pequeno vislumbre da glória de Deus. All of a sudden, E repentinamente, Abraham discovered Abraão descobre what is darkness. o que são trevas. He never knew how to define the darkness. Anteriormente, ele não sabia como definir trevas. When he had a glimpse into the glory of God. Somente ele percebeu isso quando teve aquele vislumbre da glória de Deus. He never realized how ugly are those idols. Ele nunca havia percebido quão terríveis e feios eram aqueles ídolos. While he was beholding the beauty of the creator of the universe. Somente quando ele percebeu isso e quando ele pôde contemplar a beleza do Criador do universo. That's wonderful revelation. E essa foi uma revelação It is maravilhosa. all by the grace of God. E toda essa revelação foi pela graça de Deus. When Abraham tried to gather all his information from his surrounding,
Então, quando Abraão tentou coletar as informações ao seu redor, the people in that city also do the same thing. as pessoas na cidade onde ele morava também faziam o mesmo. They gather many information. Eles reuniam muita So informação. that's why the beginning of astronomy. Foi por isso que aí teve o início a astronomia. How do we know that every minute 60 seconds? Como é que nós sabemos hoje que para cada minuto você tem How 60 do we know segundos? 1 hour 60 minutes? Como é que hoje nós sabemos que uma hora tem 60 minutos? These are cycle of 60, 60, 60. São ciclos de 60, 60, 60. It was given by Babylonians. E esse conceito foi obtido pelos And babilônios. remember, Lembre-se, Abraham was brought up in such an environment. e lembre-se que Abraão cresceu neste tipo de ambiente. But thank God, Mas graças a Deus. that glimpse into the glory of God, Então esse vislumbre da glória de Deus, in that comparison, ao comparar aquelas coisas, now it's not difficult for Abraham to turn his back to the land of idols. quando então ele pôde contemplar tudo aquilo, não foi difícil para que ele desse as costas àquela terra de ídolos. Even that land is his homeland. Ainda que aquela fosse a sua terra natal. He was born there. Ele havia nascido ali He was brought there. e ele cresceu ali. But now, what kind of strength? Então, que tipo de força, What kind of experience que tipo de experiência to make Abraham to be ready for a great transformation in his whole life? Que força foi essa que fez de Abraão tornar-se então o início, o princípio da nação He israelita? started his journey. Então ele começou a sua jornada, That journey aquela jornada. with a known starting point, Certamente o ponto inicial era conhecido, but with unknown end point. mas aquela jornada dela não se sabia o ponto final. God only promised him, Deus apenas prometeu a ele: go to the land I will show you. vai para a terra que eu te mostrarei, Step by step, passo a passo. you will know whether this is the land God will give to you. E você então saberá que aquela é a terra que Deus te deu. So Abraham has to be satisfied with every step regulated by God himself. Então Abraão tinha agora que se satisfazer com cada passo que Deus havia regulado para He ele. can only see the present step. A única coisa que ele podia ver era o passo presente. That's how God showed him. Foi assim que Deus o conduziu. All he wanted to do is to be obedient to God. E tudo que ele queria fazer é ser obediente a Deus. He did not ask for a distant scene, no. Ele não pediu que Deus lhes desse aquela visão lá distante. The present, the most immediate step is satisfied for him. Aquele passo mais imediato já o satisfazia. That is the way of faith. Este é o caminho da fé. What is faith? O que é fé? You know where you come out. Você sabe quando você sai. You know that God will send you and will send you to a land. Você sabe que Deus vai te conduzir até uma terra. And not only that, E não apenas isso. you also will inherit that land. Você também vai herdar aquela terra. Must be the land of milk and honey. E de fato aquela tem que ser a terra onde mana leite e mel. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, step by step, passo a passo, and Abraham was guided, finally end in the promised land. passo a passo, Abraão foi conduzido e finalmente ele chegou à terra prometida. But again, Mas novamente, remember, the starting point is almost like a modern metropolitan city of war. então lembre-se que aquele ponto inicial, o ponto de partida, era exatamente como a cidade metropolitana de hoje, que era Ur dos The Caldeus, largest city in the time of Abraham. que era a maior cidade do mundo na época de Abraão. Now, brother, Agora, irmãos, God wanted him to say farewell to that land. Deus então agora pediu que Abraão desse adeus àquela terra. High-tech, advanced land. Uma terra de alta tecnologia, de muito avanço, Unfortunately, full of idols. mas infelizmente cheia de ídolos. Now, brother, God said to him, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Então Deus diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. So do you understand? Será que você In compreende? our mind,
na nossa mente, for Abraham to travel from Ur of Chaldea to Canaan. para que Abraão pudesse então viajar desde Ur dos Caldeus até Canaã. It's almost like a Brazilian coming from Bahia all the way to São Paulo. É como se fosse uma viagem para um brasileiro fazer da Bahia até São Paulo. And some people suggest that why the people live in that area? Então alguém até mesmo já sugeriu jocosamente por que as pessoas que moram naquela região They nordeste, have the flat back of their head. eles têm a cabeça chata. You know why? Sabe por quê? Because their parents always say to the kids, Porque os pais sempre falam para os filhos: now go to São Paulo, go to São Paulo. vai para São Paulo, vai para São Paulo. So that's why you have a flat É por isso que back tem a there. cabeça chata. Now you see, that's not so with Abraham. Não foi assim com Abraão. You see, brothers, Irmãos e it's irmãs. not from some place like Bahia all the way to São Paulo. No, not at all. Não é como você sair da Bahia e ir até São Paulo, não. That calling is just the other way around. O chamamento que foi feito para Abraão foi ao contrário. Now we'll ask, E agora nós perguntaremos: what kind of land is that? que tipo de terra é essa? So now if you study the Bible, Se você estudar a Bíblia, now Abraham, Abraão, he walked on the way of faith ele prosseguiu, caminhou no caminho da fé. and he traveled all the way. E ele caminhou todo aquele caminho. And then we were told, Então nos é dito, Abraham traveled through the land as far as the site of great tree of Mored at Shechem. atravessou Abraão, versículo 6, a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Now, that definitely is one stop. Claro que ali era uma das paradas, One of the many stops in that journey. uma das muitas paradas naquela jornada. But how do you know this stop is something, this stop already you are in the land of Canaan? Como é que ele poderia saber se aquela parada já era terra de Canaã ou não? So when Abraham reached Shechem, Então quando Abraão chegou a Siquém, and the Lord appeared to Abraham. então Deus aparece a Abraão. That appearance definitely let Abraham know. Now, he finally arrived at the goal. E quando Deus lhe apareceu ali, Abraão finalmente soube que ele havia chegado ao alvo. Now, what God said to Abraham, Então o que Deus disse a Abraão? to your offspring I will give this land. Darei à tua descendência esta terra. Do you see? Você vê? That's the land God wants to show to Abraham. Essa era a terra que Deus queria mostrar a Abraão. That's the land Abraham is supposed to inherit it. Essa era a terra que Abraão deveria herdar. But Abraham did not know where he was going. Mas Abraão não sabia aonde ele estava indo. But finally, Mas finalmente, because the appearance of God, por causa de Deus ter lhe aparecido, his eyes were open. os seus olhos se abriram. The place where he was standing Então aquele lugar onde ele se encontrava is that land. é exatamente aquela terra, The promised land a terra prometida, God has promised to give to Abraham que Deus havia prometido dar a ele, as his inheritance. como ou pela ou por sua herança. So now we start the story of the land and the seed. E aí, então, tem início a história da terra e da semente. From chapter 12 A partir do capítulo 12 de until Gênesis, the end of Genesis, até o final de Gênesis, only two great thoughts govern the whole story. há apenas dois pensamentos principais que governam a história: The land a terra and the seed. e a semente. Now why? Por quê? Because we already mentioned, brothers and sisters. Nós já mencionamos, irmãos, Before God prepared the redemption, antes que Deus preparasse a redenção, before Jesus Christ eventually will be born in Bethlehem, antes de Cristo finalmente ter nascido em Belém, from Abraham to Christ, de Abraão até Cristo, you discover there were about 2,000 years. você vai descobrir que há cerca de 2000 anos. Now, what happened before the work of redemption is done? O que aconteceu antes da história da redenção acontecer? Now, God used that 2,000 years. Então, antes da obra da redenção acontecer, Deus utilizou He esses 2000 anos. still tried to educate all mankind. Deus utilizou aquele tempo para tentar ensinar, educar a humanidade. Even Adamic race has fallen. Ainda que a raça adâmica tivesse caído Has fallen so e terribly. tenha caído de maneira tão terrível. But God wants to use people of Israel
Mas Deus queria usar o povo de Israel to teach the all nations very important lesson. para ensinar a todas as demais nações uma lição muito Yes, importante. Adamic race have fallen, Sim, a raça adâmica caíra, but God still God of the universe. mas Deus ainda é o Deus do universo. And the eternal purpose of God E o propósito eterno de Deus will never be frustrated nunca será frustrado, simply because of failure on the part of humankind. simplesmente por causa da falha do ser humano. Yes, now you know that the whole earth was under the evil one. Sim, é claro que a partir daquele momento toda a terra ficou sob o controle do maligno. Now you discover, man, that there is a gap between man and God. E aí você descobre que apareceu aquela distância, aquele gap entre Deus e o homem. There is an infinite gap between heaven and earth. Há então aquele abismo infinito entre o céu e a terra. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we know what happened. Nós sabemos o que So aconteceu. that's a tragedy. Essa foi uma tragédia. Now, in the face of the tragedy, Então, diante de uma tragédia, God will pronounce something. Deus vai enunciar algo. Even Adamic race failed God terribly. Ainda que a raça adâmica tenha falhado para com Deus terrivelmente. As if the enemy of God was in the upper hand. É como talvez se o inimigo de Deus tivesse levado vantagem. Look at the fallen territory on this planet and its outer space. Olha só esse território que foi perdido, não só na terra, mas também como no espaço exterior. Now, today, of course, you can say the will of God can be done in heavens. Claro que a partir de agora você vai dizer, a vontade de Deus pode ser feita nos céus. There's no problem whatsoever. Não há qualquer problema nos céus. But when the earth was lying under the evil one, Mas quando a terra jaz no maligno, and no wonder Jesus would teach us, our Lord Jesus would teach us to pray. foi por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. May your kingdom come. Venha o teu reino. May your will be done on earth as it is in heaven. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, remember, lembre-se. before the work of redemption was accomplished 2,000 years ago. Antes que a obra de redenção fosse realizada há 2000 anos. Now, what happened during that 2,000 years? O que aconteceu nos 2000 anos antes? Now, God will demonstrate to the whole universe. Deus demonstraria para todo o universo God was never be defeated. que Deus nunca foi derrotado. God definitely will maintain His glory. Deus ainda manterá sua glória. Now, one day you will discover. Um dia você descobrirá. Now, how do you know? Sometimes, now, when you go through so many wars, Então, quando você passa por tantas guerras, now, important thing is, a questão importante é a who seguinte: has won the final battle? quem foi que venceu a batalha final? So you see, brothers and sisters. Irmãos e Now, irmãs, if you only see that small time, you only see that small window of time se você apenas perceber uma pequena janela do tempo, from Adam to Abraham, apenas de Adão até Abraão, as if God suffered the complete defeat. é como se Deus tivesse sofrido a pior derrota. Not only Adam sinned against God individually. Não apenas Adão individualmente pecara contra Deus, Now the whole world organized so well, they have a collective rebellion against God. mas agora o mundo organizado de maneira coletiva, eles se rebelam contra Deus. Eles se rebelam Babylonian contra Deus. Empire has been established. Então aquele império babilônico foi estabelecido. Tower of Babel was being built, A Torre de Babel foi edificada, almost reached the heaven. quase tocando os céus. You see, brothers and sisters, Vocês percebem, irmãos that's e what irmãs? happened at that time. Foi isso que aconteceu naquela época. Thank God. Mas graças a Deus, When the fall of man come to its is complete. When the fall of man was complete. quando a consequência da queda do homem chega ao seu ponto máximo, Now the apple was rotten to the uttermost. agora aquela maçã é como se a maçã tivesse de fato apodrecido até o seu núcleo. So now centro. God had to call Abraham. Então agora Deus tem que chamar a Abraão. From one person, A partir de uma pessoa, God will have a house, Deus daquela pessoa obterá uma casa, house of Jacob. que é a casa de Jacó. And from house of E Jacob, da casa de Jacó, the nation of Israel. a nação de Israel. Then with the nation of Israel, Então da nação de Israel, God entrusts the responsibility of testimony upon their shoulder. Deus então colocará sobre os ombros deles a responsabilidade do testemunho. When the whole world worship idols, Enquanto todo mundo agora adorava ídolos, it was not so with Abraham. não era assim com Abraão. After he received the great revelation, Após ele receber aquela grande now revelação, he turns back
to the world idols, the world of idols. Agora Abraão dá as costas para aquela terra de ídolos. Now he's proceeding to a land. E agora ele prossegue em direção a uma terra, And that is called the promised land. a qual é chamada a terra prometida. So, brother, Então, irmãos, what God was doing, o que Deus estava fazendo, remember, lembre-se, now, even Adam failed God so terribly. ainda que Adão tenha falhado para com Deus de maneira tão terrível, God has chosen Abraham Deus escolhera Abraão to be the father of faith. para ser o pai da fé. Not only the father of people of Israel, Não apenas o pai da nação de Israel, the earthly people, o povo terreno. even we who believe in Jesus Christ. Nós que cremos em Jesus Cristo. Now we know that Abraham is also our father, Agora também sabemos que Abraão é o nosso pai, the father of our faith. o pai da nossa fé. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, earthly people o povo terreno, supposed to testify the eternal will of God. eles devem testificar do propósito eterno de Deus. If Adamic race never fell, Se a raça adâmica nunca tivesse caído, what condition? qual condição? Now, look at the people of Israel. Você então poderia olhar como seria olhando para a nação de Israel. They belong to Adamic race. Certamente a nação de Israel pertencia à raça They're adâmica. all sinners. Todos eram pecadores. However, No entanto, because God chose with them, mas pelo fato de Deus tê-los escolhido, God led them to a position. Deus os conduziu para uma posição. So this is not something to do with their reality, with their nature. No. Aquela posição não tinha nada a ver com a natureza deles, So that's something to do with the position given by God. mas tinha a ver com a posição que foi dada por Deus. Even they are just like all the Adamic race. Ainda que eles fossem exatamente como todos os demais da raça But adâmica. now they have to give a testimony Mas agora eles tinham que dar um testemunho to show to the people. para mostrar ao povo. Now, yes, when a whole world worship idols Enquanto o mundo inteiro adora ídolos, according to God's will. de acordo com a vontade de Deus. Now, if Adam really take the tree of life, Se Adão tivesse tomado da árvore da vida, now what will be the situation? qual teria sido a situação? Now, people of Israel supposed to show forth that condition. Então, é a nação de Israel que deveria demonstrar qual teria sido essa So you possibilidade. see that, brothers and sisters. Então vocês veem, irmãos e Here you irmãs, find a wonderful drama in the universe. você vê aqui um lindo drama em todo o universo. Through that drama, the whole world will understand the gospel, the wonderful work of the redemption. Por meio dessa peça de teatro, desse drama, todo mundo compreenderia qual que era a So vontade de when they are Deus. well educated, Então, quando eles estavam ali muito bem then when Jesus was treinados. born in Bethlehem, então naquele momento, quando Jesus nasce em Belém, when he died for us on the cross, e quando ele morre por nós na when we cruz, all receive him as our Savior, quando todos recebemos a Ele como Salvador, now in the church, agora na igreja, it's not just drama, it is reality. não é apenas aquele drama, mas é a That realidade. shadow will be gone, but now here is the reality. Aquela sombra então se vai e aí você obtém a realidade. So everything is real now. Agora tudo é real. Now, what is a shadow with Israel? Então qual era a sombra no caso de Now Israel? it is true with the church. O que era sombra no caso de Israel agora é verdadeiro na So you see, igreja. brothers and sisters, Então vocês veem, irmãos e now irmãs, it's very interesting, very clear. agora fica muito claro. And now Adam was the race of mankind. Abraão era da raça humana. He became the head of the fallen race. Adão ele se tornou cabeça da raça humana. But Abraham became the head of redeeming race. Mas Abraão se tornou o cabeça da raça redimida. We are redeemed. Nós somos redimidos. People of Israel were chosen. O povo de Israel foi escolhido. Do you see the difference here? Você percebe essa diferença? Now they were chosen Eles foram to escolhidos show the reality. para demonstrar uma realidade. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e for irmãs, that, even when we read Old Testament, por isso quando nós lemos o Antigo we Testamento, should be able to see the eternal will of God. nós podemos então compreender o propósito eterno de Deus. Now, the land, promised land, is land. A terra prometida é uma terra It's part of the earth. e ela é parte da terra. But don't forget, Mas não se God esqueça, has separated that piece of land. Deus separou aquele pedaço de terra Try to represent the earth para poder representar toda a terra that has been lost to the enemy. que fora perdida para o inimigo. Do you see that? Vocês veem isso? Adam has fallen. Adão havia caído, But now God has chosen
Abraham to take place of Adam. Mas agora Deus toma Abraão para poder tomar o lugar de Adão. And then when that land was lost, when that earth was lost, Então, por outro lado, quando a terra inteira havia sido perdida, it became fallen territory everywhere. se tornou um território perdido, caído por toda a parte da terra. Now, brothers, Agora, irmãos, God has chosen a piece of land on this earth, Deus escolhe então um pedaço de terra sobre essa terra, and that is called Promised Land. a qual é chamada Terra Prometida. And that's how God wanted to show it to Abraham. E é isso que Deus desejava mostrar a Abraão. That's land God wanted Abraham to possess. Era exatamente esta terra que Deus desejava que Abraão To possuísse, inherit the land. para que ele pudesse herdá-la. Why? Por quê? Because that's the original will of God with Adam. Porque esse era o propósito de Deus original para com Adão. God wanted to give the earth to Abraham, to Adam as his inheritance. Deus desejava dar a Abraão a terra por sua herança. Of course, when that earth was given, Então, quando aquela terra foi dada a Adão, the enemy of God already everywhere. o inimigo de Deus já estava em toda The parte. earth was already under the evil one. O mundo já jazia sob o inimigo. But now, brothers, Irmão, when Abraham came to Shechem, quando Abraão agora chega a and Siquém, God said, "Now this land I will give to your offspring." e Deus diz, darei a tua descendência essa terra. In other words, Em outras palavras, this land you are going to inherit. ou seja, essa terra você herdará. This is the promised land I'm going to give to you. Essa é a terra prometida que eu vou te dar. But brothers, Mas, irmãos, then you discover você descobre what the Bible o says. que a Bíblia diz. The Bible said, at that time, the Canaanites were in the land. No final do versículo 6 diz o seguinte: nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Do you see the parallel here? Você consegue perceber esse paralelo In the aqui? story of Adam, Na história de Adão, that territory, that earth has been lost. a terra inteira fora perdida. And but when God gave that to Abraham, to Adam, Mas quando Deus deu aquela porção a wanted him Adão, to inherit that land. ele desejava que Adão herdasse a terra. How he would be doing? Como é que ele faria isso? Only when he subdued the land. Somente quando ele sujeitasse a terra. Then God will put all things under his feet. Então Deus colocaria todas as coisas sob os pés de Adão. By this way, he inherited the land. E dessa forma ele herdaria a terra. Inherit the earth. Ele herdaria toda a terra. By that time, Naquela época, the enemy of God already everywhere on this earth. o inimigo de Deus já estava em todos os lugares deste planeta. So the same thing. A mesma coisa. The will of God is this. A vontade de Deus é a seguinte: May that life multiply. que aquela vida multiplicasse Fill the earth. e que enchesse aquela terra, Subdue the earth. a sujeitasse. By this way, Dessa forma, God will put everything under his feet. Deus colocaria todas as coisas sob os pés de Adão. By this way, Dessa forma, Adam will bring back every inch of territory lost to the enemy. Adão então conseguiria conquistar de volta cada centímetro daquela terra que estava nas mãos do inimigo. When he regained every inch of the lost territory. Quando ele então tivesse ganho cada centímetro do território perdido. And then God said, Então Deus diria: this will be the inheritance for Adamic race. então essa seria a herança para a raça adâmica. But unfortunately, Mas infelizmente, before they inherit that earth, antes que Adão pudesse herdar a terra, they already fallen. ele caiu. That tragedy. Isso foi uma tragédia. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, what Adam has lost, aquilo que Adão perdera, God wants to gain back from the race he has chosen. e Deus agora vai obter aquilo por meio daquela raça que ele escolheu. For that reason, Por essa razão, why God said, why on the one hand, this land is the land Abraham ought to inherit. por um lado, Deus disse: essa era a terra que Abraão deveria herdar. But when they first stopped in Shechem, Então, mas quando ele primeiramente parou em Siquém, God said, to your offering, I will give this land. darei à tua descendência esta terra. Not only Deus disse a you ele. inherit the land, Não apenas você vai herdar a not terra, only you possess the land, não apenas você possuirá a terra, your seed, your offering also had to possess the land. mas a tua descendência, os seus filhos também possuirão essa What do terra. you mean by your offering? O que quer dizer os seus filhos, os seus descendentes? Multiply.
é que eles vão and multiplicar fill the land. e vão encher aquela terra. And later, E mais tarde, you remember in the book of Joshua, lá no livro de Josué, você se in how lembra? God said to Joshua, Você se lembra como Deus falou com Josué? every inch of the land you step on it, Cada porção da terra onde o teu pé pousar you will possess it. será tua. That all will be your inheritance. Tudo será a tua herança. So, brothers and sisters, Então, irmãos e it is irmãs, so clear, brothers and é sisters. tão claro, irmãos e Now, irmãs, with that light given in Genesis 1 and 2, com essa luz que nos é dada em Gênesis capítulos 1 now e 2. now you're able to understand chapter 12. Agora você vai conseguir entender Gênesis You see, capítulo brothers 12. and sisters, Vocês from percebem? the story from chapter 12 all the way to chapter 50. E a história que vai do capítulo 12 até o capítulo 50 de Now we Gênesis. begin to see the God's eternal will. Aí você começa a entender o propósito eterno de Deus. So, my brothers and sisters, Então, meus now irmãos e we irmãs, want to know definitely that land will take place of the earth. nós veremos que de fato essa terra tomou então o lugar de toda a terra. And river of Jordan will take place of the 4 rivers. Então, o Rio Jordão, ele vai ser aquele paralelo com aqueles 4 rios de And Gênesis. Jerusalem will take Capítulo 2. place of the Garden of Eden. E Jerusalém então vai ser o paralelo ao Jardim do Éden. Now, brothers and sisters, Então vocês the veem, irmãos, same message, a mesma the mensagem, same story, a mesma história. what God has fell with Adam. Aquilo que Deus não conseguiu obter com Adão. God wants to, through the demonstration, He wants to gain back in the race of Israel. Por meio de demonstração, ele queria restaurar por meio da raça que descenderia de Abraão, So, da now, nação. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, definitely here is a land. definitivamente aqui há uma nação, It is uma a terra. promised land. E é uma terra da promessa. But what kind of land is Mas this? que tipo de terra é essa? Let's turn to very important place. Vamos abrir numa porção das escrituras muito importante. Ezekiel chapter 20, Ezequiel capítulo 20, verse 6. versículo 6. On that day I swore to them that I would bring them out of Egypt into a land I had searched out for them, a land flowing with milk and honey. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel. And then E então disse, the glory of all. e aí então é dito, na nossa tradução fala coroa de todas as terras, em inglês fala a glória de todas as nações. Or the most beautiful of all. Ou, em uma outra tradução, a mais linda de todas as terras. Why? Por quê? That land all reminds of God's original earth. Porque aquela terra vai nos fazer lembrar da terra na sua forma original como Deus Whole criou. earth has fallen into the enemy's hand. Toda a terra agora jazia no inimigo. Now, remember, Lembre-se. God will give the land to the descendants of Abraham. Deus então daria aquela terra prometida aos descendentes de Abraão. And God described it as the glory of all land. E Deus a descreve como a coroa ou como a glória de todas as terras. Now you understand. Agora você entende. Whenever you step into that promised land, Toda vez que você colocar os pés naquela terra it prometida, reminds you of the earth according to God's original creation. vai te fazer lembrar da terra segundo o propósito original de Deus. So, in other words, Em outras the palavras, promised land a terra prometida supposed to represent the all lands. deveria representar todas as terras. That's very important. Isso é muito importante. So, if this is possible, Se isso de fato é if this is possível, the glory of all lands, se ela de fato é a glória de then todas as definitely terras, they should be serve as type of unsearchable riches of de Christ. fato ela vai servir como um tipo das riquezas insondáveis de Now, Cristo. how God described that land? Como é que Deus então descreve aquela terra? The land of milk and honey. A terra que mana com leite e mel. Now, when Abraham entered into the land, Quando Abraão entrou naquela terra, he bring his sheep and goat everywhere. ele trouxe então as suas ovelhas e seus carneiros para Now, todos os from the lugares. goat, you will have milk. Então, dali daquele rebanho ele obtinha o leite, Because that was the most beautiful land. porque aquela era uma terra maravilhosa. You find flower everywhere. Você encontrava flores em toda You parte. always find bees everywhere. Você também encontrava abelhas por toda parte. How the bees enter into the depth of every flower, Como você percebe que aquela abelha consegue entrar no mais profundo de uma flor. drawing out the essence of that plant life. E ela então, ela suga a essência daquela vida vegetal. Finally, the honey.
E finalmente daquilo ali você vai ter um mel. So this land is land of milk and honey. Então aquela terra era a terra onde havia leite e mel. You not only find the essence of animal life, Você não apenas encontra ali a essência da vida you animal. also find the essence of vegetable life. Você também encontra a essência da vida vegetal. Putting together, Quando você reúne essas what duas is coisas, the promised land? o que é a terra prometida? Is a land which is supposed to represent the essence of life. Ou seja, a terra que representa a essência da vida. If you want to know how does the tree of fruit, tree of life look like, Se você quiser ter um vislumbre de como se parece a árvore da vida, here is the essence of life. aqui então está a essência dessa vida. Here you find unsearchable riches of Christ. Aqui você encontra as riquezas insondáveis de So Cristo. that's why Bible says it's a land of milk and honey. É a terra onde mana leite e mel. But something even more surprising. Mas algo ainda mais surpreendente. If you read this verse again, Se você ler esse versículo on that novamente. day I swore to them that I would bring them out of Egypt Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, into a land I had searched out for them. para uma terra que eles tinham previsto, ou em inglês fala que eu tinha buscado. Now, Para before Abraham entered into the land, Então, antes que Abraão entrasse naquela terra, God already done something more in advance. Deus já havia feito algo antecipadamente. He has searched out all his lands. Deus então, ele observou toda a terra. Now God said, this is the crown, this is the glory of all lands. Mas é Deus quem diz que essa é a glória, é a coroa de todas as I terras. will give it to Abraham. E eu darei essa terra a Abraão. When Abraham has that land, Quando Abraão tiver essa terra, he has the best of all lands. ele terá o melhor de todas as demais In terras. reality, Em realidade, his life represents the life according to God's eternal will. a sua vida representa a vida de acordo com o propósito de Deus. Even Adam never failed. Se Adão nunca tivesse That caído, ought to be the case. todas as coisas deveriam ser assim. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e the irmãs, word search out. essa expressão aqui, ter procurado, buscado. If you know Hebrew very Se well, você conhecer o hebraico bem, even more surprising. você ainda vai ficar mais surpreendido. What God said, O que Deus disse? I have spied out the land. Spied out. God as a spy. okay. Spied out. E a frase no hebraico quer dizer, é uma terra que eu busquei como um espião. Now you remember God has sent some spy, 12 spies to the land. Você Yes? se lembra como Deus pediu que mandasse aqueles espias para poder olhar a But don't terra? forget, before God gave that land to Abraham, Antes que Deus desse aquela terra a Abraão, He has done something much more than those 12 spies. Deus fez algo muito maior do que aqueles 12 espias fizeram. 12 spies Aqueles 12 only espias, traveled through the promised land. eles apenas andaram através ou por meio da terra prometida. They have no choice. Eles não tinham This is the escolha. only land they have been. Era a única terra onde eles haviam estado. You see, brothers and sisters? Vocês percebem? But God was different. Mas com Deus foi diferente. Before He gave the land to Abraham, Antes que ele desse aquela terra a Abraão, He traveled all over the land. Deus viajou por todas as demais terras. And then He spy out. Como um espia, ele He foi do ali. the research. E ele fez a pesquisa. And now He made the conclusion. E aí ele chegou a uma conclusão. Now this piece of land Essa porção de terra is the glory of all lands. é a glória de todas as terras. Is the most beautiful of all lands. É a mais linda de todas as terras. So brothers, Então, irmãos, now you are convinced agora você deve estar convencido this land que esta terra, must take the place of the earth original one. ela tem que de fato assumir a posição da terra na sua forma Now original. God wants to teach us some lesson. Deus deseja ensinar-nos uma lição. Even we have fallen, Ainda que nós tenhamos caído, but we need to be educated. nós precisamos ser educados, That's why ensinados. God used Israel as His testimony. É por isso que Deus utiliza Israel como seu testemunho. But remember, Mas lembre-se, Israel, they were chosen ones. Israel eram os escolhidos, We are the redeemed ones. mas nós somos os redimidos. They were chosen to play a drama, Eles foram escolhidos para poder então to educate atuar numa peça teatral, educate the world. para que pudessem então ensinar ao mundo. In the drama, Num drama, mother is not the mother. a mãe não é mãe, Daughter is not daughter. a filha não é filha, You have been given position as a mother, as a daughter. mas foi lhe dado aquele papel de mãe e a outra o papel de Do you filha. understand? Você With compreende? the people of Israel, Com o povo de Israel, they had that position. eles tinham aquela posição, aquele They don't papel, have the reality. mas eles não tinham a realidade. That reality will wait
until Christ accomplished his work of salvation. Mas para que aquela realidade fosse conhecida, seria necessário que a obra de redenção do Senhor Jesus fosse I think this consumada. is very important. Eu creio que isso é muito That's importante. why we dare to say from Dan to Beersheba. É por isso que nós ousamos dizer que de Dan até It will Berseba, show us unsearchable riches of glory isso nos of mostrará Christ. as, Unsearchable riches of Christ. as insondáveis riquezas de Cristo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e with irmãs, this in our mind, com isto em mente, now let's come back to Shechem. vamos voltar a Siquém. Now, what Shechem? O que é Siquém? What place is that? Que lugar é esse? Now, I already mentioned, Eu já mencionei. according to 1 King chapter 4. É 1 Reis, capítulo 4. And when Bible talk about the promised land, Quando Deus fala sobre a terra prometida, there are two descriptions there. há duas descrições ali. One is from Dan to Beersheba. Uma delas é de Dan até Berseba. Another description is from land of Philistine all the way to Euphrates. A outra descrição vai da terra dos filisteus até o Eufrates. Both of them correct. Ambas descrições estão There are corretas. two different ways to describe this land. Há duas maneiras diferentes de descrever essa terra. Because you remember in chapter 15 of Genesis, Que você se lembra no capítulo 15 de Gênesis, God made eternal covenant with Abraham. ali Deus faz aquela aliança eterna com Abraão. He promised him a land. Deus prometeu a ele uma terra. How big was the land? Quão grande era essa Where terra? was the boundary of the land? Onde é que estavam os limites dessa Do you terra? see that? If you want to know geographical boundaries, Se você quiser saber qual é o limite geográfico, according to Genesis 15, de acordo com Gênesis capítulo 15, from the small river of Egypt seria do pequeno rio lá do Egito all the way to Euphrates. até o rio Eufrates. Now, where is the small river of Egypt? Onde é que fica esse pequeno rio do Egito? Why small river? Por que rio It pequeno? means not Nile River. Significa que não é o Nilo. So it's very interesting. É muito interessante. Suppose today you travel along the Via Maris, Vamos supor que hoje você faça uma viagem pela Via Maris, from Israel all the way to Egypt. ou seja, que vai de Israel até chegar ao Egito. Then you'll reach a wadi. Aí você vai chegar num vade, It's dry riverbed. que de fato significa um leito de rio seco. It calls Wadi El Arish. E esse wadi é chamado El Arish. Now, remember, in the time of Abraham, Você se lembra então que na época de Abraão at that time was a small river. havia ali um pequeno rio. So God's promise is very simple. A promessa de Deus era muito As simples. far as geographic boundary is concerned, No tocante aos limites geográficos, it's from Wadi El Arish era desde esse wadi El Arish all the way to the Euphrates, river of Euphrates. até o rio Eufrates. But as far as spiritual boundary is concerned, Mas no tocante aos limites espirituais, if you want to explain this land the spiritual way, se você agora quer explicar essa terra do ponto de vista espiritual, then in that chapter, então naquele capítulo we were told from Dan to Beersheba. nos é mencionado de Dan até Berseba. Dan is one of the northern city in the land. Dan é uma das cidades que fica mais ao norte ali na terra. Beersheba is on the southern tip of this land. E Berseba fica no extremo sul dessa terra. So Bible said from Dan to Beersheba. Então a Bíblia diz de Dan até Berseba. It simply means the promised land. Isso simplesmente vai significar a terra prometida. Now why Dan to Beersheba? Então por que de Dan até Berseba? If you reach Dan, Se você chegar em Dan, you almost reach a paradise. é quase como se você tivesse chegado ao It paraíso. reminds you the Garden of Eden. Vai te fazer lembrar do Jardim do Éden. But now when you reach Beersheba, Mas quando você chega a Berseba, you are reaching a place called Negev. você vai chegar num lugar que é chamado de Negueb. What is Negev? O que é o Negueb? Negev actually is the edge of Sahara Desert. O Negueb, de fato, é o limite superior do deserto do Saara. You know, there is a desert Você sabe que há esse deserto ali. as big, almost like Brazil. É tão grande, a sua área é quase o Can tamanho you do Brasil. imagine? Você pode imaginar quão grande é. And huge deserts. É um deserto gigantesco. And remember, when you go to Egypt, Então, quando você vai ao Egito, 98% of territory of Egypt are the desert. 98% do território egípcio é deserto. Only 2% belong to the two banks of Nile River. E somente 2% estão nas duas margens do rio Nilo. Now you can understand. Egypt
Libya, and the other countries. Você vai compreender que então o Egito, a Líbia e aqueles outros países ali, Remember, they are in the middle of Sahara Desert. de fato, eles se encontram incrustados no meio do deserto do Now, Saara. when you come to the edge, when you come to Negev, to Beersheba, it means you already come to the edge of Sahara Desert. Então, quando é dito que você chega até Berseba, você está chegando na borda, no limite do deserto do Saara. Normally we beautify the promised land. Normalmente nós tornamos a terra prometida muito linda. When we think of unsearchable riches of Christ, Quando nós falamos das riquezas insondáveis de Cristo, we always think of our sky always blue. nós sempre pensamos que os céus são sempre azuis. We always find out the spring all over. Everywhere. Nós achamos que a primavera é todo ano. Blue always sky. O céu está sempre azul. Flower always blossoming. As flores estão sempre florindo. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, remember, lembre-se, how do you define the promised land? como você define a terra prometida? God said that's a good land. Deus disse que é uma terra boa. If God said good, it must be good. Se Deus disse que é bom, é porque é bom. Then it's good to you. Então significa que é bom para você. And the Beersheba also good to you. Significa que Berseba também é bom para você. That's what God said, good land. É por isso que Deus disse que a terra é boa. Most beautiful of all land. A terra que é mais linda do que todas as Now, terras. brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, in our minds, nas nossas mentes, if God give us the beautiful land, se Deus nos dá uma terra linda, now it simply means all then no Beersheba. significaria que seria apenas Dan e não teria Berseba. You never realize that. Mas você nunca vai saber God not only give you rose, que Deus não apenas te dá rosas, God also give you the thorns upon the rose. mas Deus também, com as rosas, te dá os espinhos. The problem is this. O problema é o seguinte: You can never have the rose without thorn. você nunca vai obter uma rosa sem espinhos. You can never have promised land only then without Beersheba. Você nunca terá uma terra prometida com apenas Dan, sem Berseba. That's our problem. E esse é o nosso problema. That's our misconception. Esse é o nosso conceito errôneo. We thank God for roses 1,000 times. Nós damos graças ao Senhor, graças a Deus, 1000 vezes pelas rosas. Have you given one thanksgiving for the thorn on the rose? Você alguma vez agradeceu pelo espinho na rosa? Uma vez Because you sequer? don't know what is promised land. Se você não fez isso, é porque você não sabe o que é a terra Because you prometida. don't understand what is the land of milk and honey. Se você não fez isso, é porque você não entende o que é a terra que emana com leite e mel. Why? Por quê? Very simple. Muito simples. After man's fall, Após a queda do homem, and you find that thistle and thorn everywhere. você vai descobrir que ali a terra produziu cardos e abrolhos em todos os Brothers lugares. and sisters, Irmãos e irmãs, thank God. graças a God Deus, still use you and me for His testimony. Deus ainda usa você e a mim para o seu testemunho. But God put us in a real world. Mas Deus nos colocou num mundo verdadeiro, real. That world, E este mundo, because of sin, por causa do pecado, you will find thorns everywhere. você vai encontrar então espinho em todo Find lugar. thistle everywhere. Você vai encontrar cardos em todos os lugares. But remember Mas lembre-se, how God is going to carry out His eternal will. como Deus então irá desenvolver o seu propósito na terra. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, after man's fall, após a queda do homem, now God wants to do something with Abraham. Deus deseja fazer algo com Abraão. Here is the land. Aqui Not está a terra. only giving to Abraham an inheritance, Não apenas que foi dada a Abraão por herança, also to his offering as inheritance. mas também foi dada aos seus descendentes como herança. But thank God, Mas graças a Deus, how God described His land como é que Deus descreve essa terra? from Dan to Beersheba. De Dan a Berseba. Then why Shechem? Então, por que Siquém? If you go back to your map, Se você olhar no if you have mapa, any good my Bible map, se você tiver um bom mapa bíblico, you discover something very interesting. você vai descobrir algo interessante. Here is the Dan. Aqui está Dan Here is Beersheba. e aqui está Berseba. If you draw a straight line, Se você então traçar uma linha reta entre esses if dois you take pontos, the central point, e se você pegar a mediatriz dessa linha, then you reach the geographic center of the promised land. você vai encontrar o centro geográfico dessa terra. And that place E esse is lugar Shechem. é Siquém. So Shechem is the very center of the promised land. Então Siquém é o centro da própria terra. Why the center? Por que o centro? God first want to show him the land.
Deus inicialmente queria mostrar-lhes a terra. Only when you come to the center of the land, Mas somente quando você chega ao centro geográfico then daquela God terra, will able to show you the north, somente ali Deus pode te mostrar o norte, the south, o sul, the west, o oeste and the east. e o leste. Do you see that? Vocês percebem? That's what God is about to show Abraham. É isso que Deus estava para mostrar a Abraão. And you remember, E você se lembra? especially when Lot said goodbye to Abraham. Especialmente naquele momento em que Ló diz adeus a Abraão. And they say goodbye roughly in the place of Bethel. E aquele lugar onde eles se despediram era aproximadamente em Betel. Abraham said, if you turn right, I turn left. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. So now Lot had chosen the place of the garden, Então, the paradise of God. Então Ló escolheu aquele lugar que seria o paraíso de Deus. He gradually moved his tent bit by bit to Sodom and Gomorrah. E pouco a pouco ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma e So Gomorra. if they go south, Abraham definitely go north. Então, se ele foi para o sul, Abraão foi para o norte. Then God was able to show him Aí então Deus pôde mostrar a ele the north, the south, o norte, o sul, the west, o oeste and the east. e o leste. So Shechem Então Siquém, is a place for us to see, to have a vision on the whole land. então Siquém é o lugar de onde nós podemos contemplar toda a terra. You can never experience the unsearchable riches of Christ Você nunca poderá experimentar as riquezas insondáveis de Cristo, unless the Lord open your eyes. a menos que Deus abra os seus olhos. North, south, west, and east. Norte, sul, oeste e leste. And God said, E Deus diz: wherever you have seen, tudo aquilo que você viu all yours, é teu. and all belong to your E descendants. tudo pertence aos teus descendentes. Rise up Ergue-te and walk. e prossiga. You see the land. Você viu a terra. Now the land is not just for us to see, to enjoy. A terra não é apenas para que nós a contemplemos, Walk in that land. mas caminha por essa terra. That's the story of Abraham. Essa é a história de Abraão. That's why when you study all the story of Abraham, É por isso que quando você estuda a história de Abraão, sometimes you think there's something, you discover some domestic life of Abraham, Você- or Isaac, você, or Jacob. você vai ler sobre a vida doméstica de Abraão, de Isaac, de Jacó. No, brothers and É sisters. isso? Não, irmãos. Remember here, if you know the central thought from the Bible, Aqui você tem que prestar atenção no pensamento central da palavra. what God O wants, que Deus quer, what He has lost through Adam, o que ele perdera com Adão, He wants to gain it back. ele vai ganhar de He volta com wants to Abraão. show the people His will is never be E defeated. ele vai mostrar para os povos que realmente a sua vontade nunca foi derrotada. So you see, they reach Shechem. Então eles chegaram em Siquém. Now this is the Shechem. Então aqui está Siquém. Shechem means the shoulder of God. Siquém significa o ombro de Deus. What does that O mean? que significa isso? How can you walk through this land? Como é que você pode caminhar por essa terra? God always put that on His shoulder. Deus colocou Abraão nos seus ombros. It's not your strength. Não é a sua força, It is His strength mas é a força for dele you to walk through this land. que lhe capacita a prosseguir e caminhar por essa So terra. you see, brothers and sisters, Então vocês veem, irmãos e that's irmãs, why you have Shechem. é por isso que você tem Siquém. That's why you have the center, geographic center of the promised É land. por isso que você tem ali o centro geográfico da terra prometida. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what kind of land is que this? tipo de terra é essa? Very interesting. É muito interessante. There must be some design in the mind of God. Significa que na mente de Deus há algum tipo de plano, de projeto. So if you visit Shechem today, Se você visitar Siquém hoje, you find that there are two mountains there. você vai descobrir que ali há dois montes East-west direction. na direção leste e oeste. Do you see that? Vocês veem isso? And you have a north mountain and south mountain. E você vai ter uma montanha que fica ao norte e outra montanha que fica ao North sul. mountain is called Mount Ebal. Aquele monte que está ao norte é chamado de Monte Ebal. And the southern mountain is called Gerizim. E aquele monte que está ao sul é o Monte Gerizim. Now, very interesting. É muito interessante. Now, you can imagine. Você pode imaginar There's a valley between these two mountains. que vai haver, existe ali um vale entre esses dois montes. And Abraham Então came Abraão, all the way from Euphrates. ele veio por aquele caminho lá do Eufrates. Definitely passed by Damascus. Definitivamente ele passou por Damasco. How do we know? Como é que nós sabemos? He got a servant from Damascus. Porque ele tinha um servo que era de Damasco. So then definitely he will go further south. E aí então ele prossegue em direção sul. Definitely he will pass by
Sea of Galilee. Certamente ele passou pelo Mar da Galileia. But then, when he almost reached Shechem, E quando ele estava chegando em Siquém, he discovered there's a valley there. ele descobriu que havia um vale ali. Through that valley, E por meio, he através is daquele vale, able to enter into the city center of the promised land. naquele vale ali, ele podia entrar no centro da terra So prometida. there, God said, I will give this land to you and your descendants. E é ali que Deus diz a ele: esta terra te darei a ti e aos teus That's descendentes. promised land. Isso é a terra prometida. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That's how whole thing began. Foi assim que tudo começou. But I already said that. Mas eu já disse. Abraham, Abraão, when he first visited the land, quando ele primeiramente visitou aquela terra, he was standing in the valley between that two mountains. ele estava ali de pé no vale entre aquelas duas montanhas. Do you see that? Você vê isso? And the valley stands for the geographic center of the whole land. E aquele vale, de fato, marca o centro geográfico de toda a terra. From Dan to Beersheba. De Dan até How Berseba. do you explain Dan to Beersheba? Como é que você explica de Dan a Berseba? Now, because these two mountains, Por causa dessas duas montanhas. very interesting. Mas é muito interessante. When you have two mountains here, Quando você tem essas duas montanhas aqui, look about the Mount Gerizim. então observa agora o Monte Gerizim. Because if Abraham's standing in the middle, in the valley, Se Abraão estava ali no vale, entre esses dois montes, he will see two slopes. ele vai ver então duas encostas. One slope from Gerizim, one slope from Ebal. Ele vai ver uma encosta do Monte Gerizim e outra encosta do Monte Ebal. Do you see that? Vocês veem? And then when you see the slope which toward the north, Então, quando ele vê aquela encosta que está apontando para o norte, what happened? o que acontece? The dews from Mount Hermon will move all the way to this area. Significa que naquela encosta ela vai receber todo aquele orvalho que vem do Monte Hermon. So when this slope receive more dews, Quando essa encosta então recebe esse orvalho que vem do Monte Hermon que está ao norte, then you find trees and greenery everywhere. você vai encontrar nessa encosta coisas verdejantes, árvores e muita coisa. Full of life. Cheio de vida. If your face toward Mount Hermon, Se você está de fato olhando if para you o Monte always Hermon, receive the dews from Mount Hermon, se você recebe aquele orvalho do Monte Hermon, it will bring forth life. vai trazer vida. Full of life. Cheio, pleno de vida. That's the first impression by Abraham. Essa foi a primeira impressão que Abraão teve. But now, if you turn his eye to Mount Ebal, Mas agora, se ele volta os seus olhos para a encosta do Monte Ebal, because that slope pelo fato dessa encosta, is toward Negev, ela está apontando para o Negev, is toward Sahara Desert. está apontando em direção ao deserto do Saara. So when the wind of Sahara blow all the way to this area, Quando aquele vento sopra do Saara até alcançar aquele monte. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you look at that slope, se você olhar para a encosta do Monte Ebal, because it had been attacked by all the deserts, pelo fato de ter sido agredida por todo aquele vento seco do deserto, it was yellow everywhere, você vai ver que está tudo amarelado. brown everywhere, Marrom para todo lado. and thistles, thorns everywhere. Cardos e espinhos para todo lado. You don't find any life there. Você não encontrará qualquer vida ali. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what is that? o que é Dan? Look at this slope, Mount Gerizim. Você então observa essa encosta do Monte Gerizim. What is Beersheba? O que é Berseba? Look at Mount Ebal. Você vai olhar então para essa encosta do Monte Brothers and Ebal. sisters, Irmãos e irmãs, the promised land too big. a terra prometida é muito grande. How your eyes can be so great that from Dan to Beersheba? Como é que seus olhos conseguem ser tão poderosos de enxergar de Dan a Berseba? Now God tried to condense everything into two mountains. Deus então tenta resumir tudo em duas montanhas. You just stand in between. E você fica aí de pé entre as duas. This is Dan. Então isso aqui é Dan, This is Beersheba. isso é Berseba. Brothers and sisters, Irmãos e do you irmãs, see that? vocês percebem? Now you see the promised land. Agora você então vê a terra prometida. The Dan was so near. Dan estava tão próximo. And Beersheba also near. E Berseba agora tão próximo. The roses everywhere. Havia rosas por toda parte, Thorns upon roses also everywhere. mas também espinhos nas rosas para todo lado. When you are standing in the valley, Quando você está de pé naquele vale, you have no way você não tem saída to embrace the bells.
para poder abraçar a ambos. Isn't that interesting, brothers? Não é interessante isso, irmãos? Here, God used a window, small window, Deus utiliza aqui of uma two pequena janela mountains de 2 montanhas. to define what is the promised land. Então, nessa vitrine, Deus mostra o que é a terra prometida. Now, story does not end here. Mas a história não acaba aqui. That's the beginning of the life of Abraham. Então, esse é o início da vida de Abraão. Why he was chosen? Porque ele foi escolhido From one person, de uma pessoa, God will reach one family. Deus vai alcançar uma família. From one family, E de uma família, God will reach one nation. Deus vai conseguir uma nação. Only when the nation is born, Somente quando uma nação nasce, then God's purpose will be realized. então, somente então, o propósito de Deus vai ser cumprido. Now, this land Essa terra given to Abraham, que foi dada a Abraão. now Abraham was in Shechem. Agora Abraão estava em Siquém. Now, what O happened que aconteceu to his descendants? para os seus descendentes? So, if you study Deuteronomy, Se você estudar Deuteronômio, before the people enter into the land, antes que que o povo entrasse na terra, you know, Moses talked with the people. Moisés falou com o povo: Now, if you go to the land, se vocês entrarem na terra, you have to go to Shechem. você vai ter que passar por Siquém. You have to go to the Mount Ebal and also Mount Gerizim. Você vai passar pelo Monte Ebal e também pelo Monte Gerizim. Let's read Deuteronomy chapter 21. Vamos, 27. vamos ler Deuteronômio capítulo 27, Verse 12. versículo 12. You see, that's the commandment of Moses. Então, esse aqui é o mandamento que Moisés lhes deu. He said, when you have crossed the Jordan, Quando houveres passado o Jordão, of course, now you enter into the land, é right? claro que vocês estariam então entrando na terra. How Abraham entered into the land? The same way you enter into the land. Como foi que Abraão entrou na terra da mesma maneira que você entrará na terra? The first stop A primeira parada was Shechem, será Siquém, Mount Ebal and Mount Gerizim. os montes Ebal e Gerizim. Same thing here. A mesma coisa Verse aqui. 12. Versículo 12. When you have crossed the Jordan, these tribes shall stand among Gerizim to bless the people. Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. And these tribes shall stand on Mount Ebal to pronounce curses. Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. What is the first thing when people of Israel enter into the land? What they should do? O que seria a primeira coisa que o povo de Israel faria quando entrasse na terra? You see, now they have to go to Shechem. Eles tinham que ir até Siquém. Now I already talked about the slope of Ebal. Eu já expliquei para você sobre a encosta do monte Ebal, All yellow, all thorns and thistles. que é toda amarelada, só tem espinhos e cardos. What does that mean? O que significa The isso? thorn reminds you of the curse. Então, os espinhos te fazem lembrar The land da has maldição. been cursed. A terra foi So amaldiçoada. Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali, they will pronounce curses. É por isso que Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali vão pronunciar maldições. So 6 tribes standing on Mount Ebal. Então, 6 tribos estariam de pé sobre o monte Ebal. But now, when you face the Mount Hermon, Mas agora, quando você está diante do monte you Hermon, find the green, you find tree, the flower, everything. você vai encontrar tudo verde, flores, todas as coisas Full of maravilhosas, life. cheio de vida. How do you describe it? Como é que você descreve isso? That's why Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin, they should pronounce the blessing to them. É por isso que Simão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, eles abençoariam o povo. You see, brothers? Vocês percebem, Very irmãos? clear. É muito Before claro. they enter into the land, Antes que eles entrassem na terra, Moses remind them. Moisés fez-los lembrar. That land was given by Abraham, Aquela terra foi dada a Abraão, also to his descendants. mas também aos seus descendentes. You are his descendants. E vocês são os descendentes dele. Now you enter into the land. E agora vocês vão entrar na terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? vocês percebem isso? And then if you read Joshua, Então, se você ler Josué, they enter into the land. eles entraram na terra. Of course, now they conquered the city of Jericho. E é claro que eles conquistaram a cidade de Jericó. But they fell in the city of Ai.
Mas eles então foram derrotados na cidade de You Ai. know the story. Vocês conhecem a história? Finally, when everything was fixed, Então, finalmente, quando tudo foi consertado, they won the victory again. eles obtiveram vitória. So after the victory, Então, após aquela vitória, Joshua took 12 tribes to exactly the same place. Josué agora traz as 12 tribos exatamente para esse mesmo lugar. 6 tribes pronounced the curses Então, 6 tribos agora, eles pronunciam a maldição on Mount Ebal. sobre o Monte Ebal. Another 6 tribes pronounced the blessing on Mount Gerizim. E outras 6 tribos pronunciam bênção sobre o Monte Gerizim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you understand agora você compreende. that 2 mountains Essas 2 montanhas is simply a condensed version from Dan to Beersheba. é simplesmente um resumo, uma versão condensada de Dan até Berseba. Holy Spirit never leaves something vague in our heart. O Espírito Santo nunca vai deixar algo assim vago em nossos He corações. knows from Dan to Beersheba is too vague problem. Ele sabe que de Dan a Berseba é algo muito amplo. He put you in front of 2 mountains. Mas aí ele te coloca entre aquelas 2 He montanhas. put you in a daily life. E ele te coloca então na vida diária. Then, brothers and sisters, Então, irmãos e you irmãs, discover Você descobre your wife was tailor-made. que a sua esposa foi Your preparada para husband was você. tailor-made. O seu marido foi preparado para Your você. mother-in-law was A tailor-made. sua sogra foi preparada para você. Everything was tailor-made. Tudo foi preparado, customizado para In você. your family life, Na sua vida familiar, you see that 2 mountains. você vai ver essas 2 You montanhas. see the roses being given by the Lord. Você vai ver as rosas que foram dadas pelo You Senhor. always say yes. Você vai dizer You sim. worship the way of the Lord. Você adora os caminhos do Senhor. How often we reject the thorn on the throne, Mas on quão the roses. frequentemente nós rejeitamos os espinhos nessas rosas. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e irmãs, Remember. lembre-se. yes, Sim, the whole earth, the glory of the all lands. a glória, a terra que é a glória das demais terras. Talking about all lands. Está falando de todas as terras. Too abstract. Talvez isso fosse muito abstrato. But now our Lord always give us something concrete. Mas agora o nosso Senhor nos dá algo bastante concreto. The unsearchable riches of Christ As riquezas insondáveis de Cristo will be realized serão cumpridas in your daily life, na sua vida diária, in your daily environment, no seu ambiente diário, your home, na sua casa, your office, no seu escritório, your school, no seu trabalho, na sua escola, everywhere, brothers. em todos os lugares, irmãos e irmãs. Thank the Lord. Graças ao It's Senhor. never something abstract. Nunca é algo abstrato. So that's called Shechem. Então isso é chamado Siquém. But we cannot stop here. Mas não podemos parar We aqui. have to read another verse. Temos que ler outro versículo. Joshua Josué, chapter 24. capítulo 24. Verse 1. Versículo 1. Then Joshua assembled all the tribe of Israel at Shechem. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Remember, Lembre-se, battle has been won. uma batalha fora vencida. Joshua and all the tribe already in the land. Josué e aquelas tribos já estavam na terra. So finally, Joshua ought to assemble them together. Então, finalmente, Josué tinha que reuni-los In the whole land of Canaan, em toda aquela terra de in the Canaã, whole promised land, em toda aquela terra prometida. tell me, Por favor, me diga, where is supposed to be the place of assembling? onde que deveria acontecer o lugar dessa reunião? No place is better than Shechem. Nenhum lugar seria melhor do que Siquém. Shechem is the beginning of the land. Siquém é o início da terra, It ought to be the end of the land. mas também deve ser o fim da terra. It began with the individual Abraham. Começou com aquele Abraão de forma individual. Then one family. Então uma família. Then one nation. Então uma nação. Now whole nation was there, brothers and sisters. E agora toda a nação se They encontrava ali. gathered in Shechem. E eles se reuniram em Siquém. And then Joshua pronounced something very important. Então Josué enuncia algo muito He importante. said, as for me and my household, we will serve the Lord. Então, quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. What is that? O que significa isso? Wonderful testimony. É um testemunho maravilhoso. Now, we have no time to go through it, Não temos tempo de ler tudo isso. but it is very clear. É muito claro. Why the first stop? Porque aquela primeira parada foi Siquém. There is a wisdom behind it. Há sabedoria por detrás disso. But that's something to do with God's eternal purpose. Mas isso tem algo a ver com o propósito eterno de Deus. That land not only for Abraham, also for his descendants.
Porque aquela terra não era apenas para Abraão, mas também para os seus His descendentes. descendants represent the seed. Os seus descendentes representavam a semente. If you own a land without seed, Se você tiver apenas uma terra sem semente, God will never fulfill His promise. Deus nunca teria alcançado o seu propósito. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, if you want to know the story of the land and the seed, se você quiser conhecer a história da terra e da semente, read the whole book of Genesis. leia todo o livro de Gênesis. Now, the whole book of Genesis will open to you. Então agora todo o livro de Gênesis se abrirá para você. Now, when you come to Shechem, Então quando você chega a Siquém, it ought to be a place. tem que ser aquele lugar. Because here you can see the condensation from Dan to Beersheba. Porque ali você consegue ver aquele resumo do que é de Dan até Beceba. You see the window. Do you see that? So that means Você tem aquela the vitrine. promised land is easy for you to absorb, to remember. Então dessa forma vai ser fácil você se lembrar de toda a terra prometida. So before I conclude tonight's meeting, Então antes de eu concluir a reunião de hoje à noite, let me show you a way to remember, to memorize, to remember what happened to this land. deixe-me ajudar vocês com uma maneira de memorizar a respeito dessa terra. Okay, tell me, do you know how to say 1, Você consegue dizer 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7? 7. All right, now I Muito want bem. to tell you all these 7 numbers Todos esses 7 números, about the land. eu vou falar os 7 itens a respeito da I terra. think most likely only tomorrow we can enter into something deeper. Provavelmente somente amanhã nós poderemos aprofundar um pouco mais. But tonight I only give you some kind of idea for you to remember, because before we come to something deep, you have to memorize the fact. Porque antes que nós possamos entrar em algo mais profundo, é importante que vocês memorizem os fatos. So there are 7 features of the land. Então, há 7 características dessa terra. 1, There is only one God. há somente um Deus Worship in the land. que deve ser adorado nessa terra. If they really occupy the land, Se eles de fato ocupassem a if they terra, really drive all the Canaanites out of the land, se de fato expulsassem todos os cananeus daquela terra, when they subdue the land, quando eles sujeitassem a terra, no more idols. não haveria mais ídolos. This is the land for only one God. Essa seria a terra de apenas um Deus. That's the first feature. Essa é a primeira característica. Second feature, A segunda característica, there are 2 seas. há 2 mares. One, Mediterranean Sea. Um é o mar Mediterrâneo Another one, Red Sea. e o outro é o mar Vermelho. Now, behind the Red Sea was the Indian Ocean. Porque ali perto do mar Vermelho está o Oceano Índico. So when we talk about the promised land, Então, quando falamos da terra prometida, it was oppressed or surrounded by the 2 seas. ela estava circundada por 2 mares. When you come to Mediterranean Sea, Quando você chega no mar Mediterrâneo, now immediately you see how the turmoil in the sea. você imediatamente vê aquela turbulência no mar. And you remember the storms. Você se lembra das You tempestades. remember how Paul experienced the storm in the Mediterranean Sea. Você se lembra muito bem como Paulo passou por aquelas tormentas no mar So Mediterrâneo. that's why along the seashore, É por isso que ao longo daquela praia in ali, Tyre and Sidon, que em Tiro e Sidom, they worship Baal. eles adoravam a Baal. Why? Por quê? Baal is a god of nature. Baal é o deus da natureza. Is God of sea. É o deus do mar. They discover you can never resist the sea. You can never? Resist the sea. Eles descobriram que eles nunca conseguiam resistir o mar. Now we know the tsunami. Nós conhecemos bem o When the tsunami. tsunami comes, Quando vem o tsunami, you know what happened to Japan. você viu o que aconteceu com o Japão. So, brothers and sisters, Então, meus irmãos e as irmãs, the people experience how fearful is the nature. Quando as pessoas de fato viram e entenderam como Instead of worshiping, quão terrível é a instead natureza. of worshiping the God, the Creator, em vez de adorar o Deus da criação, they worship the God Creator. eles adoram a natureza. So now, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in history of Israel, então na história de Israel, how the God of Baal really oppressed his people. você observa como Baal de fato oprimia o seu povo. So you see, these 2 oceans Então há esses 2 oceanos, represent oppression from the world. representam a opressão do mundo. That's 2. Essa é a segunda característica. 3. E a terceira, Not only this land surrounded by 2 seas, essa terra não apenas estava circundada por 2 mares, also they were surrounded by 3 deserts. mas também circundadas por 3 desertos. When you go to Negev, Quando você vai até o Negueb, you come to the edge
when you come to the edge of Sahara Desert. Você chega à borda extrema norte do deserto Saara. When you go to desert of Judea, Quando você chega então agora ao deserto da Judéia, where our Jesus was tempted in the wilderness, aonde nosso Senhor Jesus foi tentado, no deserto, you're already in the edge of Arabian desert. você vai estar no limite, na borda do deserto The arábico. desert from Saudi Arabia. Aquele deserto que está lá na Arábia Saudita. Now today, Hoje, if you somehow near in the Jordan Valley, se de alguma forma você chegar ali no Vale do Jordão, then immediately you discover there is a desert from the east. você vai descobrir que há um deserto ali do lado leste, It's called Syrian desert. que é chamado deserto da Síria. That's the desert how Rebecca took the camel and went through all the way. Foi aquele deserto pela qual Rebeca passou com os camelos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, not only oppression from the sea, então não apenas a opressão dos mares, also the oppression from the desert. mas também a opressão dos 3 desertos. Desert means the threat to life. Então deserto significa uma ameaça à vida. Where is desert, there is death. Onde há o deserto, há morte. It's almost impossible to have any life. É quase impossível de ter vida ali. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is the land. esta é a terra, Surrounded by what? Surrounded by the oppression. que é circundada pela opressão. Everywhere is death. Em todo lugar, morte. Don't forget, Não se esqueça in the very beginning, que lá no princípio, you remember the Garden of Eden que no Jardim do Éden, should be in today's Iraq a localização dele é aproximadamente no Iraque de and hoje. Saudi Arabia. E na região da Arábia Saudita Because também. according to archaeological discovery, Porque, de acordo com as descobertas if arqueológicas, they study the faucet of Poland in that area, eles estudaram os fósseis de pólen naquela terra. more than 5,000 years ago, Cerca de 5.000 anos antes, Saudi Arabia was not a desert. a Arábia Saudita não era deserto. Saudi Arabia was a forest. Na realidade, a Arábia Saudita era uma And floresta. there was a river going through it. E havia ali um rio passando, Today already buried in the desert. que de fato está submerso, está debaixo do deserto. However, you are able to see from the outer space. Mas do espaço exterior você consegue You ver. can take the picture. Você pode obter aquela You imagem. know that the first river, Pishon actually buried underneath. De fato, você vai descobrir que Pison, que aquele rio, está submerso ali. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, that was supposed to be the site of Garden of Eden. então aquela região era o local provável do Jardim do Éden. But unfortunately, Mas infelizmente, now because man sinned, mas por causa da queda do homem, remember, brothers and sisters, lembre-se, irmãos e irmãs, there's thistle everywhere. você vai encontrar hoje espinhos e cardos everywhere. em todo lugar. Why? Por quê? Because now the earth was cursed. Agora a terra foi amaldiçoada. So can you believe that? Você pode Near acreditar Saudi nisso. Arabia, Próximo à Arábia near Saudita, Iraq, próximo do Iraque, near Israel, próximo de Israel, all this area em toda aquela região. supposed to be the site of Garden of Eden. Ali era o local do Jardim do Éden. Now the earth has been cursed. Mas a terra agora foi amaldiçoada. Sahara Desert, O deserto do Saara, plus Arabian Desert, mais o deserto do Saara, plus Syrian Desert. da Arábia, mais o deserto da Síria. You add them together. Quando você reúne esses 3 desertos, Largest desert in the whole world. é o maior deserto de toda a face da terra. To remind you, Para te fazer lembrar after man's fall, que após a queda do homem, that's the world. aquilo é o mundo. That's the curse. Aquela é a maldição. Do you see that? Vocês percebem 2 isso? seas Há 2 mares, and 3 deserts. 3 desertos. But thank God. Mas graças a Deus. Within such an oppression Então, environment, diante de um ambiente tão opressor, Christ began his work. foi exatamente ali que Cristo deu início à sua obra. That's why Foi por isso in the land of Israel, que na terra de Israel you have 2 bodies of waters. você tem 2 corpos d'água. One, Sea of Galilee. Um é o Mar da Galileia, Another one, Dead Sea. o outro é o Mar Morto. Why? Por quê? Everything ought to remind you about the early history. Tudo isso tem que te fazer lembrar daquela história inicial. In the Garden of Eden, No Jardim do Éden there were 2 trees. havia 2 árvores: Tree of life, a árvore da vida tree of death. e a árvore da morte, Knowledge and good and evil. que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today you don't see 2 trees anymore. hoje você não vê mais as 2 You árvores, still see 2 bodies of water. mas você ainda vê 2 corpos de água. Sea of Galilee is living water.
O mar da Galileia é água viva. Life everywhere. Tem vida para todo canto ali. Dead Sea, Mas o mar morto, no life whatsoever. não há qualquer vida ali. Death everywhere. Morte em todo lado. Desert everywhere. Deserto por todo lado. What does that mean? O que significa isso? It reminds us, Te faz lembrar. if this land Se essa terra is supposed to represent the whole earth, tem que representar toda a terra, then what happened? o que aconteceu? Because man's fall, Por causa da queda do homem. then this whole surface of our planet Então toda a superfície do nosso planeta was also hurt so deeply. foi machucada tão profundamente. Somehow it has left a scar. É como se ali tivesse ficado uma cicatriz. From Turkey all the way to North Africa. Da Turquia até o norte da África. 4,000 miles of the scar. 4.000 milhas, que é o comprimento dessa cicatriz. In other words, Em outras palavras, there is a valley há um vale ali. all the way from Turkey all the way to North Africa. Um vale que tem início lá na Turquia e vai até o norte da África. So now you say, Agora você vê. I want to touch the depth of that scar. Eu quero tocar a parte mais profunda dessa What cicatriz. spot is the most deepest part of the whole world? Qual que é o mais profundo lugar, o lugar mais baixo da terra? You found it? Você descobriu? You found it in that land. Você vai descobrir naquela terra. That sea O mar morto, is 400 meters below the sea level. a superfície da água do mar morto fica a 400 metros It's the abaixo do nível do mar. lowest place. É o lugar mais baixo da terra. It tells us Isso nos faz After man's entender fall. que após a queda do homem, how human beings have fallen to such a low place. como a raça humana caiu para uma posição tão baixa. For that reason, Por essa razão, Jesus had to die in that area. Jesus teve que morrer naquela área. In that area, Naquela área. where is the highest point? Qual é o lugar mais alto? Jerusalem. Jerusalém. That's why Jerusalem was chosen. É por isso que Jerusalém foi escolhida. That's why Jesus died for us on the cross. Foi por isso que Jesus morreu por nós na cruz. For one purpose. Por um propósito. Cross is a plus sign. Porque a cruz é um sinal de mais. So the effect of his salvation O efeito da salvação. always lead up from the 400 meters below the sea level. O efeito vai ser sempre trazer daqueles 400 metros abaixo do nível do mar. Lift up and up and up. Erguer, erguer e erguer. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the work of salvation. essa é a obra de salvação. Now you understand Agora você entende. why our Lord Jesus Porque o nosso Senhor Jesus, started his work near the Dead Sea. ele deu início à sua obra no próximo ao mar morto. Do you see that, brothers and Vocês sisters? percebem isso, Now irmãos? you understand everything. Agora você entende tudo. Why? Por quê? What God wants to do is, Aquilo que Deus quer fazer é, one day, um dia, He will change that sea into a Sea of Galilee. ele vai transformar o mar morto em um mar da Galileia. If you read Ezekiel, Se você de fato ler Ezequiel, thank God, graças a Deus, one day, um dia, the second coming of our Lord, na segunda vinda do nosso Senhor, that sea will become just like a Sea of Galilee. o mar morto se tornará exatamente como o mar da Life Galileia. everywhere, Haverá vida em todo canto, just like a Sea of Galilee. exatamente como no mar da Galileia. Now thank the Lord. Graças ao Senhor. Why that happened? Por que isso aconteceu? Because there was an earthquake. Isso vai acontecer porque haverá um terremoto. And then a river was created. E aí um rio vai aparecer. And when river flow all the way to Dead Sea, Quando aquele rio então fluir até o mar morto it sweetened the water. e vai fazer com que as águas se tornem doces. This prophecy Essa profecia is a very important type. é um tipo muito importante. When Jesus died for us on the cross, Quando Jesus morreu por nós na cruz, when the rod of God fell upon him, quando a vara de Deus desceu sobre ele, he was a rock of ages. ele era a rocha eterna. He had been smitten by that rock. E ele foi fendido por aquela vara. And that rock was cleft for you. E aquela rocha fendeu-se por você e por And the mim. water and the blood really flowed from his side. E água e sangue saíram do seu lado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, from there, dali we are brought back to the paradise. nós somos trazidos de volta ao paraíso. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos e irmãs? yes, when you see 1, 2, 3, Sim, quando você vê um, there's dois e only três, one God, somente um Deus. but now you see the land surrounded by 2 seas. Agora dois, você vê que aquela terra está And circundada por 2 mares also 3 deserts. e também por 3 desertos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now when our Lord Jesus quando o nosso Senhor Jesus started his work on the earth, deu início à sua obra sobre a terra, he started from the very place called Dead Sea.
Ele começou daquele exato lugar que hoje é conhecido como Mar Morto. Why? Por quê? Because he came to give us life Porque ele veio para nos dar vida. and also abundant life. E vida em abundância. So from this picture, Então, deste quadro aqui, I think it's very, very clear. When you see the whole land, é muito claro que quando você vê toda a terra, now we come to 4. você chega ao item 4. And then you discover, if you read the whole Bible, Quando você lê toda a Bíblia, there are 4 winds. há 4 ventos. When you talk about land, you are talking about the weather of the land. Quando você fala da terra, você tem que falar sobre o clima Now, naquela what is terra. the weather of the land? Qual que é o clima naquela It's terra? being described by 4 winds. É descrito por 4 ventos. And there is a prayer in Song of Songs. Há então uma oração ali em Cântico dos Oh, Cânticos. come the north wind and the south wind. Vem o vento norte e o vento sul. Where is north wind? De onde é que vem o vento norte? North wind is wind from Mount Hermon. É o vento que vem do Monte Hermon. Where is the south wind? De onde é que vem o vento sul? The wind blowing from Sahara Desert. É o vento que sopra do deserto do Saara. But if you read your Bible, Mas se você lê sua Bíblia, if you know the story of this land, se você conhecer a história dessa terra, you also have the west wind. você também tem um vento que vem do leste. You remember the west wind? Oeste. Você lembra daquele vento que vem do oeste? Elijah, after 3 years and a half of no rain, Você lembra que Elias, após 3 anos e meio sem chuva, he saw a cloud only as big as this palm. aquele rapaz viu uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. But remember, because of the west wind, Mas pelo fato daquele vento vindo do so oeste, that cloud being driven to the land, aquela nuvem então ela foi sendo soprada até chegar sobre a terra. then the shower of blessing. Aí então aconteceu aquela chuva de So bênçãos. you have the west wind. Você então tem esse vento que vem do You oeste. also have the eastern wind. Você também tem um vento que vem do The leste. wind blow from the desert. É o vento que vem, é soprado do deserto. And that means when the wind is blowing, Porque quando aquele vento sopra, it's also bring the hot sand of desert with the wind. também junto com aquele vento vem aquela areia quente do Now deserto. you can imagine Você pode imaginar, when that wind blowing on the head of Jonah. quando aquele vento soprou sobre a cabeça de Even Jonas, Jonah was a prophet. ainda que Jonas fosse profeta, He said, I want to die. ele falou, eu quero morrer. I cannot take it anymore. Eu não consigo suportar mais. It take a eastern wind to expose Jonah. Foi necessário o vento leste para expor When a Jonah Jonas. as a prophet, Quando Jonas, como when he profeta, gave the message, quando ele deu aquela he will mensagem, be like an angel. ele foi como um anjo. Only take the eastern wind Foi necessário o vento leste to expose what is inside in Jonah. para expor aquilo que estava de fato dentro de Jonas. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor, In this land, nessa terra, you have north wind, você tem o vento do norte, south wind, vento do sul, west wind, vento do oeste and east e wind. vento do leste. Sometimes Algumas vezes, God allowed the north wind and the east wind blow together. Deus permite que o vento do norte e o vento do leste soprem juntos. That's the storm in Sea of Galilee. Isso vai causar uma tempestade no Mar da Galileia. Why? Por quê? In the winter time. Porque na época do inverno, Now, the wind from the north aquele vento que vem do norte, is a cold wind, ele é um vento frio. and the wind from the east is a hot wind. E aquele vento que vem do leste, do deserto, ele é muito quente. When hot wind meet the cold wind, Quando aquele vento frio se encontra com vento quente, that's a storm. aí acontece uma That's the tempestade. storm we read in the whole Gospels. Essa é aquela tempestade sobre a qual nós lemos os But evangelhos. more than that, Mas mais do que isso, sometimes it pleases God algumas vezes apraz a Deus to let north, south, east wind blow together. que o vento norte, o sul, leste e oeste soprem ao mesmo tempo. This is a whirlwind. E isso vai se tornar então num rodemoinho. Because of whirlwind, Elijah ascended to heaven. Mas foi por causa desse rodemoinho que Elias subiu ao céu. Because of that whirlwind, Foi por causa desse rodemoinho and God spoke to Job. que foi por meio desse rodemoinho que Deus falou com Jó. Then he was brought to perfection from perfection. E aí ele foi conduzido de perfeição a perfeição. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, 4 winds. 4 ventos. I think my time is gone. I shouldn't go on. Otherwise, you have to stay here for the whole night. Eu acho que eu tenho que parar aqui. De outra forma, vocês vão ter que ficar aqui a I noite think inteira. that's enough for tonight. Já chega por We hoje à already noite. have 1, 2, 3, 4, right? Nós já cobrimos 1, 2, 3, So 4 tomorrow we'll características. continue 5, 6, 7. E amanhã à noite nós falaremos da 5, 6 e da Then 7. we'll go something deeper. E aí nós vamos aprofundar mais. I see many young people here. Eu estou vendo muitos jovens aqui. So far, I was so kind to you. Até agora eu estou sendo muito I bonzinho never com asked you vocês. any questions. Eu não fiz pergunta nenhuma para os Now, jovens. since I talk of 1, 2, 3, 4,
Já que eu falei do 1, 2, 3 e Now you have 4, learned so much tonight. você aprendeu muito hoje. Try to memorize those facts. Memorize esses fatos. So prepare well. Se preparem bem. So tomorrow evening, Amanhã à noite, I may have some way to ask you to answer some eu questions. vou arrumar um jeito de fazer pergunta para vocês. You said no way. Você fala, não, de jeito I nenhum. will sit in the very back. Ah, eu vou sentar lá no fundo. I have a way. Eu vou sentar no fundo, vamos esconder Even you are você. in the back, even stand there, you may answer some questions. Ainda que você se esconder lá no fundinho, ficar atrás ali do parapeito, eu And vou te some achar. people say, I will hide it in the attic. Ah, eu vou esconder ali no mezanino. No, there Na galeria. must be some way Eu vou encontrar um jeito that you really try to learn from the Word of God. para que de fato você possa aprender da palavra It de is so Deus. real, brothers and É sisters. tão real, irmãos e We irmãs. have to get the facts first. Nós temos que obter os fatos primeiro. Then we'll understand the spiritual meaning. Aí então nós compreenderemos o sentido espiritual. Let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos prostramos diante do Senhor em adoração. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que foi pregada essa noite. Foi compartilhada conosco essa noite. E se oramos ao Senhor que realmente o Senhor possa fazê-la, transformá-la em realidade em nossas vidas. Como nós te damos graça, porque o Senhor provê a cada um de nós uma maneira bastante prática de experimentarmos a realidade dessa terra. Senhor, que pela Tua misericórdia e pela Tua graça, o Senhor nos capacite, o Senhor nos possibilite de fato caminharmos por ela e de fato adorarmos ao Senhor, não somente pelas rosas, mas também pelos espinhos. Que o Senhor possa nos guardar nessa noite, nos proteger de todo mal. Principalmente que o Senhor possa guardar essa palavra em nossos corações. Senhor, que mesmo a comunhão após aqui e os momentos que estivermos juntos não possam dissipá-la, mas que o Senhor possa fazer com que ela alcance o propósito para o qual ela foi proferida nessa noite. Nos encomendamos às Tuas mãos, agradecidos mais uma vez, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.